Capítulo 96. Exílio. Acorde, Sunless. Seu pesadelo é. Calhe a boca. Tentando permanecer no abraço aconchegante do sono, Sun-Yi sibilou através dos dentes e teimosamente fechou os olhos com mais força. Ele estava quente e confortável sob o cobertor, em sua própria cama, onde todos os problemas do mundo pareciam menos sérios e terríveis. Por um momento, houve silêncio. Isso é melhor. Acorde, Sunless. Seu. Droga. Estendendo um braço de debaixo do cobertor, Sun-Yi invocou uma de suas memórias. Imediatamente, uma adaga triangular em forma de folha apareceu em sua mão, apenas para ser lançada às cegas na direção da voz irritante. Errando o alvo, o kunai bateu contra a parede de pedra e caiu no chão. No entanto, a voz ficou em silêncio. Sun-Yi suspirou. Já era tarde demais. Ele estava acordado. Longe dali, as ondas começavam a bater contra a muralha da cidade. A noite estava chegando, então era hora de se levantar. Abrindo os olhos, Sun-Yi se sentou e olhou em volta. Seu quarto era bonito e espaçoso. As paredes de pedra eram gravadas com padrões intrincados, criando uma atmosfera de santidade e elegância. Os móveis eram feitos de madeira clara e polida, com várias peças desparelhadas que Sun-Yi havia coletado de diferentes lugares. O quarto não tinha janelas, no entanto, havia poços de luz habilmente escondidos aqui e ali. Infelizmente, o sistema engenhoso de espelhos que deveria banhar a câmara escondida à luz do sol estava muito destruído, deixando apenas escuridão no interior. Sun-Yi não se importava. Na verdade, essa era uma das características de seu esconderijo secreto que ele mais gostava. A escuridão era sua melhor amiga. Bocejando, ele se levantou e esfregou o rosto para afastar os últimos vestígios de sono. Seus cabelos longos e sujos atrapalhavam, então ele os puxou para trás. Vamos fazer o café da manhã. Mas antes de tudo, Sun-Yi moveu a mão, puxando a corda invisível que conectava seu pulso ao cabo em forma de anel do kunai. A adaga, de arremesso, saltou no ar e pousou em sua palma. Essa era uma técnica que demorou um pouco para Sun-Yi dominar. No começo, ele quase perdeu alguns dedos tentando aprender a controlar a lâmina voadora. Caminhando até uma parede vazia de gravuras, ele usou o kunai para arranhar uma pequena linha na pedra. Ao redor dela, havia dezenas e dezenas de linhas semelhantes, agrupadas ordenadamente em conjuntos de 5. Já fazia 4 meses desde que Sun-Yi chegou a essa cidade detestável e abandonada por Deus. Muitas coisas aconteceram durante esse tempo. A visão de Cassie se mostrou verdadeira. Longe a oeste, eles realmente encontraram uma vasta cidade em ruínas cercada por altas muralhas, com monstros vagando por suas ruas estreitas. E no centro da cidade, havia uma colina com um magnífico castelo em seu topo. Milagrosamente, o castelo estava cheio de pessoas. No entanto, eles não eram despertos, como os 3 esperavam. Em vez disso, eram, todos e cada um deles, meros adormecidos. Por que não havia um portal no castelo? Centenas de humanos, aqueles que conseguiram sobreviver à paisagem infernal da Costa Esquecida devido à sua força ou sorte, estavam presos lá sem esperança de retornar ao mundo real. Não passava de um cemitério de esperança. Lembrando-se de seus primeiros dias no castelo, Sun-Yi não pôde evitar rir alto. Ah, que tolo ele tinha sido! Tão cheio de esperança e fé recém-encontrada na humanidade. Onde está essa fé agora, hein? Rindo histericamente, ele se inclinou e bateu nos joelhos. Ah, isso é engraçado. Boa, Sun-Yi. O que você acha disso, inimigo? Ah, Sombra não respondeu, olhando para ele com reprovação. Seu silêncio só fez Sun-Yi rir mais alto. Ele simplesmente não conseguia parar. Para ser sincero, ele tinha enlouquecido um pouco há algum tempo. Provavelmente por volta de sua 3ª semana vivendo sozinho na cidade. Ele estava mais ou menos bem depois de deixar o castelo devido àquele desentendimento infeliz com... Bem, não importava. O ponto era que, na 3ª semana, aquele maldito bastardo de um cavaleiro quase o eviscerou, deixando Sun-Yi sem escolha a não ser rastejar para longe enquanto usava suas próprias mãos para impedir que suas entranhas caíssem. Depois de encontrar um fosso isolado e deitar lá por alguns dias, muito fraco para se mover e simplesmente esperando para morrer, sem ninguém por perto para ajudá-lo, Sun-Yi não era mais o mesmo. Bons tempos. De qualquer forma, ele sobreviveu.
Dispensando kunai, Sun-Ni caminhou até uma mesa que ele havia recolhido das ruínas de uma biblioteca e olhou para a rocha cinza que estava no centro dela. Não importava como você olhasse, era apenas uma rocha comum. No entanto, assim que o olhar de Sun-Ni caiu sobre ela, a rocha falou: acorde, Sun-Les. Seu pesadelo acabou. Essa pedra era, de fato, uma de suas memórias mais valiosas. Em todos os aspectos, exceto um, era realmente apenas uma pedra. O que já era útil o suficiente. Havia muitas coisas que alguém tão astuto quanto Sun-Ni poderia realizar com a ajuda de uma pedra. No entanto, esta pedra em particular também era capaz de imitar diferentes sons, o que a tornava simplesmente inestimável. Neste momento, estava imitando a própria voz de Sun-Ni. Acorde. Seu ser desprezível. Lutando contra o desejo irracional de transformar a pedra papagaio em pó, Sun-Ni dispensou e removeu um pedaço de pano da mesa. Sob ele, algumas tiras de carne de monstro estavam em uma bandeja de prata. Ele mesmo havia caçado esse monstro, o que não era uma tarefa fácil nessas áreas. Na verdade, pelo que Sun-Ni sabia, ele era uma das poucas pessoas capazes de caçar na cidade sozinho. A razão para isso era que a maioria das criaturas do pesadelo que habitavam ali eram da categoria caídas, com apenas um punhado de criaturas mais fracas se escondendo aqui e ali. Ninguém era louco o suficiente para caçar os monstros caídos. Em vez disso, grandes grupos de caça usavam guias experientes para evitar essas poderosas criaturas, enquanto procuravam presas mais fáceis. Mas para Sun-Ni, isolar monstros despertos perdidos era comparativamente fácil. Ele caçava à noite, usando sombras profundas para tornar-se praticamente invisível. Se ele não quisesse lutar contra uma abominação caída, não precisava. Na maioria das vezes. De qualquer forma, ele nunca passava fome. Sun-Ni sorriu e disse em um tom profundamente satisfeito: a vida é boa.